Fala família Liga, Igor falando e hoje eu trago importantes indicadores on-chain para mostrar para vocês e principalmente tem um indicador que mostra uma força nesse momento em que a gente acabou de fazer uma all-time high, então nós estamos vendo uma força desse indicador que nunca foi visto antes em um rompimento de topo histórico e isso é muito positivo para o Bitcoin. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros, o link também tá aqui na descrição. Temos lives exclusivas para os membros todas as semanas e também diariamente eu mando vários estudos on-chain interessantes. O Rodrigo manda padrões gráficos, enfim, nós mandamos muitas informações lá diariamente relevantes para você. Não menos importante, a pré-inscrição para o curso da Liga está aberta. Basta você vir aqui no link da descrição que você consegue se inscrever e saber de todas as informações. Mas vamos começar então, porque hoje eu trago importantes estudos on-chain para ajudar vocês a saberem exatamente o que está acontecendo no mercado em relação, então, a toda essa movimentação que a gente teve nos últimos dias, um movimento mais expressivo de correção. Então, para vocês saberem de fato como está a visão desse mercado a longo prazo, o que os indicadores on-chain estão nos mostrando e o que isso significa. Então, começando, eu vou mostrar para uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente lá no grupo VIP do Telegram, que é em relação ao funding rate. O funding rate é a taxa que, quando o mercado está muito alavancado, muitas posições compradoras no mercado futuro, todos os dias, então os compradores pagam uma taxa para os vendedores. O contrário também é recíproco. Quando o mercado está muito vendido, os vendedores pagam mais taxas para os compradores. Só que o que a gente está vendo agora, nesse momento de euforia, é que a gente estava com um funding rate bastante alto, apesar que não é o mais alto que a gente viu. Nós já vimos lá em fevereiro, em março, um funding rate maior do que estávamos. Porém, não deixa de ser um funding rate alto. Isso significa que o mercado ele está extremamente bullish, é um mercado muito eufórico e muitas posições muito alavancadas no mercado futuro. Isso gera muito incentivo à venda. Não é saudável que aconteça um crescimento com funding rate tão alto. Então, com o movimento de correção mais expressivo, como que a gente viu ontem, o que tem uma liquidação em massa de várias posições que estão muito alavancadas, então a gente teve o que? Esse funding rate baixando. E isso é muito importante mesmo. A gente vê esse funding rate baixando, então parece que o mercado ele dá uma resetada, e então nós conseguimos recuperar de forma mais saudável caso os preços continuem a evoluírem, que é o que vocês sabem que eu acho que vai acontecer pelo momento que a gente está vivendo nos ciclos do Bitcoin. Então, em relação a funding rate, é isso. Foi muito importante o que aconteceu ontem para dar uma resetada. E para você, principalmente está chegando agora, está estudando, mas não domina tanto ainda o assunto do mercado futuro, entre sempre com a mão leve, principalmente no período que a gente está, um período de extrema volatilidade. É muito importante que você entre com a mão leve e não pesa a mão nessas entradas, porque com essa volatilidade o mercado ele tende a procurar sempre todos os stops para desalavancar o mercado e ter um crescimento saudável. E o próximo indicador que eu trouxe para mostrar para vocês é em relação à quantidade de dólares que é tirada do mercado no prejuízo ou no lucro todos os dias. Então, sempre que a gente tem essa linha aqui verde, significa que no dia a gente teve mais lucro sendo retirado do mercado do que prejuízo. E sempre que a gente tem essa linha vermelha, significa que a quantidade de dólares no prejuízo realizada nesse dia foi superior à quantidade de lucro. Então é simplesmente uma soma simples. Você soma todas as posições que foram retiradas no lucro menos todas as posições que foram retiradas no prejuízo e vê se isso dá então no dia uma média de lucro, que são essas linhas verdes, ou uma quantidade de prejuízo, que são quando essas linhas vêm em vermelho. Então aqui a gente tem isso em relação à base dólar. Vocês podem notar então que o mercado todos os dias ele está realizando lucro. O mercado todos os dias tem o seu saldo de lucro. A gente tem aqui então chegando a bater 3 bi de lucro sendo realizado todos os dias. Na verdade é o saldo, como eu já expliquei para vocês. Mas isso, por que eu trouxe esse indicador on-chain para vocês? É que para vocês notarem que o período que a gente vai entrar agora, e também é uma tecla que eu tenho batido muito, é um período que você tem que ter uma análise on-chain mais profunda e um pouco mais refinada. Porque
é muito provável que todos os indicadores eles vão ficando pouco a pouco eufóricos, eles vão ficando pouco a pouco mostrando sinais de certa forma bearish, e você tem que ter uma análise muito precisa do que você está avaliando, senão você interpreta esses sinais de forma errada. Então, é óbvio que a quantidade de lucro diária estar aumentando é um sinal bearish, porém, é o que eu sempre falo, nesse momento do ciclo de alta, o que as pessoas fazem é que elas vão vendendo na força pouco a pouco. Então o mercado, ele vai vendendo na força pouco a pouco os grandes jogadores, as pessoas que compraram bitcoins lá atrás, as pessoas que estão realizando lucro, elas vão pouco a pouco fazendo essa realização. Então você tem que ter uma leitura profunda do que está acontecendo para não se confundir em relação à sua leitura. Porque, por exemplo, o que eu trouxe para mostrar para vocês aqui foi, na verdade, um sinal positivo. Por quê? Porque a gente tem então aqui mais ou menos essa média aqui hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, a gente em relação então a esse indicador, essa linha verde mostrando essa quantidade de dólares sendo retirado do mercado no lucro como saldo diário. Só que se você olhar para a esquerda, você vai ver que esse é um nível mais ou menos por aqui, lá em dezembro de 2020, quando essa linha também bateu mais ou menos nessa faixa, que foi justamente quando a gente rompeu os 20 mil dólares, que era o último topo histórico em 2017. Então nós estamos indo de encontro em relação a esse indicador, Net Realized Profit, que mostra que a primeira grande pernada desse ciclo de alta lá em outubro, ela também se iniciou dessa forma. A gente vinha aqui com essa linha aqui fazendo essa realização de lucro, então mais calma, e quando o mercado começou a acelerar outubro, novembro e principalmente dezembro, a gente começou a ver o quê? Começou a ver essa linha aumentar. E o momento do rompimento de 20 mil dólares foi mais ou menos, foi um pouco mais baixo, mas mais ou menos na faixa que a gente está agora. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, esse momento aqui era mais ou menos 2,5 bi, e ontem nós tivemos 3 bi. Então não está muito distante de um rompimento de all-time high, que é o período que a gente está vivendo, com o período que a gente viveu lá em dezembro de 2020. Então eu encaro isso aqui como um comportamento normal dentro de um ciclo de alta, e se a história serve de indicador para a gente, nós vamos ver pouco a pouco esse indicador crescendo cada vez mais, essa linha crescendo cada vez mais. Como vocês podem notar, a gente chegou aqui a bater em janeiro de 2021 quase 6 bi dessa realização de lucro diário. Então esse é um indicador para ficar de olho também, que você consegue medir justamente essa força, vender da força. É mais um indicador que você tem que analisar de forma profunda todos os dias. Continuando, agora a gente tem em relação um indicador que se chama Coin Days Destroyed. Ele mede nada mais que quando você compra um Bitcoin, ele fica dentro da sua carteira. Conforme ele vai ficando dentro da sua carteira, ele vai contando como vida útil dentro da sua carteira. No momento em que você transfere ele da sua carteira, esse indicador aqui, ele vai contar que o seu Bitcoin, então, ele foi destruído. Então, nada mais é do que ele mede o tempo médio que o Bitcoin fica dentro das carteiras, e no momento que esses Bitcoins são movimentados, ele encara que o Bitcoin foi destruído. Então, sempre que a gente tem essa destruição de Bitcoin, ou seja, movimentação de Bitcoins antigos, no presente, a gente tem essa linha aumentando. Por quê? Porque já que ele mede o tempo que o Bitcoin está dentro da carteira, se eu tenho um Bitcoin guardado há 200 dias, 300 dias, 600 dias, esse Bitcoin, quando ele for destruído, ele vai ter um impacto maior do que um Bitcoin que foi comprado ontem e vendido hoje. Porque um Bitcoin que foi comprado ontem e vendido hoje só tem um dia não destruído. E um Bitcoin que foi comprado há 2 anos tem mais de 700 dias que não tinha sido destruído. Então ele vai ter um impacto maior no presente, vai ter um impacto maior nesse indicador. E esse é um dos indicadores mais bullish que eu trago aqui para vocês, porque justamente vocês podem notar que sempre nos picos do Bitcoin a gente tem então os Bitcoins sendo destruídos dentro da carteira, os Bitcoins sendo movimentados dentro da carteira, Bitcoins antigos sendo movimentados no presente, Bitcoins que não eram movimentados há muito tempo sendo movimentados no presente. E o que você tem agora é justamente o contrário. Você tem que essa razão ela está aqui embaixo. Então nunca antes a gente rompeu uma all-time high com nada parecido com isso. Se vocês pegarem aqui no ano passado, no momento que a gente rompeu 20 mil dólares, vocês vão notar que a gente estava aqui subindo, quase alcançando aqui esse topo que a gente fez aqui em 2021. Então, se você pegar aqui também em 2017, vocês notam que o rompimento de all-time high foi mais ou menos por aqui. Essa razão também tinha passado essa caixa azul. Lá em 2013, vocês notam que quando a gente foi fazer a nossa corrida parabólica, essa razão ela também
começa a subir de forma significativa. Então a grande verdade é, nunca antes nós entramos tão fortes dentro de um ciclo de alta e em relação a esse indicador como nós estamos entrando agora. E o que esse indicador significa? Ele significa que as pessoas estão deixando seus bitcoins dentro da carteira. Então isso significa que os bitcoins antigos, eles não estão sendo vendidos no presente e pouco a pouco eles vão maturando cada vez mais. A partir do momento que a gente vê essa linha amarela aqui crescendo, isso sim vai ser um indicativo para a gente que os bitcoins antigos estão sendo vendidos hoje. E isso é muito perigoso porque vocês notam que em 2013 e 2017, sempre aqui próximo ao topo, a gente teve essa razão vindo aqui, entrando quase nessa caixa vermelha aqui no final de 2013, no topo local de 2013 entrou na caixa vermelha, e em 2017 também entrou nessa caixa vermelha. O que tende a acontecer, se a história serve como indicação para a gente analisar possíveis cenários do futuro, é que esse indicador, novamente, ele vai se aproximar dessa caixa vermelha conforme os bitcoins antigos forem vendidos no presente, conforme as pessoas forem realizando seus lucros e, principalmente, então, quando isso acontecer, a gente pode estar se aproximando de um topo final, mas não isso que está acontecendo agora, muito pelo contrário. O que está acontecendo agora é que as pessoas que acumularam há muito tempo, elas não estão tendo movimentações significativas. Nunca antes, mais uma vez, nós entramos nesse cenário dessa forma tão forte em relação a bitcoins antigos não movimentados no presente. E o que me leva a crer que toda essa realização de lucro, apesar de alta, mas normal para um rompimento de all-time high, essa realização de lucro são de bitcoins que foram comprados não necessariamente tão antigos, porque o Bitcoin, quando você olha aqui na base dólar, você tem o lucro em dólar, mas você não sabe exatamente se são holders vendendo, pessoas que compraram há muito tempo, ou se pode ter sido simplesmente pessoas que compraram esse ano a 30 mil dólares, essas pessoas estão 100% no lucro. Então o Bitcoin, por ser volátil, ele pode apresentar essa confusão de interpretação, que você tem que ir a fundo para ver realmente o que está acontecendo. E um indicador só isolado não consegue te dar todas as informações. Então, apesar da gente estar tendo uma realização de lucro, essa realização não é tão relevante quanto a gente já viu em momentos de possíveis picos aqui em 65 mil dólares, foi, por exemplo, uma realização maior. Então é uma realização que pode crescer ainda. Porém, se a gente somar com a confluência aqui desse indicador, nós vemos que essa realização de lucro muito provavelmente não é dos bitcoins antigos, que são os que importam, porque você tem que saber quando os holders começarem a vender. Você tem que saber quando pessoas que compraram lá atrás começam a vender, porque isso sim é um dos maiores indicativos para a gente de que nós estamos nos aproximando de um topo, porque essas pessoas vão realizar lucro. Quando o FOMO vir aquele FOMO generalizado, todo mundo vem para o Bitcoin, e essas pessoas, essas carteiras, na verdade, começam a realizar seus lucros para tentar depois, no bear market, recomprar esse Bitcoin mais barato. Pausa rápida. Se você está procurando algum lugar para negociar cripto, ativa aqui no canal, a gente indica Binance. Você tem desconto para sempre as taxas de corretagem, abrindo pelo nosso link está aqui na descrição. No mercado futuro, a gente indica Bybit e a PrimeXBT. Link aqui também na descrição, com bônus para todo mundo que abre conta. E para fechar, o último indicador que eu trago para vocês são, na verdade, 3 em 1. São 3 coisas que eu tenho para mostrar aqui, mas vou mostrar rapidamente. A primeira é essa linha azul, que mostra o quê? O indicador que eu mostrei para vocês essa semana, que é a Illiquid Supply Shock, ou seja, mostra o choque de oferta da oferta ilíquida. E vocês notam, então, que a gente está tendo um aumento nessa linha azul, e isso mostra, então, que a oferta ilíquida ela está se tornando mais relevante do que em relação à oferta líquida e à ultra líquida. A oferta ilíquida são de carteiras que têm aí seu lifetime em termos de métrica, seu lifetime de venda de Bitcoin de no máximo 25%, ou seja, são carteiras que historicamente mostraram que não vendem pelo menos 75% de todos os bitcoins que já tiveram dentro dela. Então, essa razão crescendo só mostra que o percentual dessas carteiras está aumentando. Isso é muito bom. Outra coisa que a gente tem para analisar aqui em relação a essa linha verde mostra o balanço de bitcoins exchange, que vocês podem ver que também está muito baixo. A gente tem bitcoins realmente sendo tirados das exchanges todos os dias, um outflow significativo. E é bom que a gente continue a ver esse movimento, porque significa menos oferta imediata ali nas corretoras para venda. E, por fim, a gente rastreia aqui por essa linha amarela em relação
o balanço das baleias, o quanto de oferta as baleias estão possuindo, carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Então, com certeza, baleias. E o que vocês podem notar é que na correção significativa que a gente teve aqui de maio para junho, as baleias realizaram, porém passaram junho e julho aqui acumulando pouco a pouco, até que agosto, sim, esse número de oferta teve uma acumulação significativa, essa linha amarela aumentou de forma significativa e principalmente em setembro a gente teve ainda mais essa linha amarela crescendo, mostrando que as baleias acumularam fortemente ali. E em outubro, mesmo com esse movimento de alta expressivo que a gente teve, vocês notam que do meio de outubro para cá, ou seja, nos últimos dias, a gente teve o que? Baleias voltando a acumular, baleias comprando aí esse fundo desse movimento de correção que a gente fez no Bitcoin nos últimos dias. E isso é muito positivo. Vocês notam aqui que essa linha amarela dá uma subida aqui. Então, os indicadores on-chain, eles te dão várias informações que muitas vezes, para você que só olha o preço, você não consegue observar. E é muito importante que você fique de olho sempre no todo e não só em uma coisa específica no Bitcoin. Então, espero ter contribuído para você. Se você te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, ativa a notificação, entra no nosso grupo Telegram, o link está na descrição. Não deixe de conferir os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Esse tipo de estudo que eu acabei de fazer aqui para vocês, eu faço diariamente lá no clube de membros, mando diversos indicadores lá, atualizando a situação do mercado. E também lives exclusivas para os membros toda semana. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição, confere os benefícios. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se eu não gosto de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.